Advogado com escritórios em Juiz de Fora, São João del Rei e Rio Novo, professor da UFJF, estudioso da Bíblia e colecionador de carros antigos, Dr. Carol Curcio é muito mais que um profissional de sucesso, é um conselheiro de vida. No Papo de Quem Faz de hoje, vamos falar sobre a importância da assessoria jurídica para o empreendedor, mas também sobre valores, fé e equilíbrio para construir negócios e vidas sólidas. Se você quer aprender com quem une conhecimento e sabedoria, fique até o final. E não esquece de seguir o podcast nas redes, porque aqui a missão é te preparar por dentro para vencer lá fora. Carol, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Satisfação obrigado por ter vindo. É uma honra falar contigo. Além de toda a sua apresentação aqui, né? Eu falo que o Carol realmente um conselheiro de vida, um advogado que acabou virando amigo, e quando uma pessoa que eu confio e quando eu tenho as minhas maiores confusões, os maiores problemas que a gente como empreendedor costuma arrumar, o Carol me serve muito como um conselheiro, como um amigo e uma pessoa que eu confio muito e sempre que eu tenho oportunidade eu recomendo muito. Então, obrigado aí pela sua presença. Éder, a satisfação é toda minha, você sabe que essa amizade que a gente construiu é recíproca. Eu acho que esse novo projeto seu é muito interessante, muito interessante estar aqui podendo participar contigo. E que bom que você consegue ver em mim aí um conselheiro, alguém que pode te ajudar de alguma forma. Eu enfrento também diversos problemas e muitas vezes a gente nem se enxerga dessa forma. Eu não me enxergo aí com essas qualidades que você está me atribuindo, mas eu te agradeço muito aí. Até brinquei contigo, né? Você disse que o podcast aqui a gente vai tratar as coisas de uma forma mais leve. Então, brinquei contigo. Não vamos falar então dos seus problemas, né? Vamos falar de outras coisas. E tem problema, hein? Tem problema, sempre tem. Uma coisa tem. Que o empreendedor, o empresário faz e resolve. Você mencionou na apresentação que eu sou estudioso da Bíblia. Isso é mentira, não é verdade. Eu sou só um curioso que aprendo alguma coisa com muita batalha e com muita dedicação. E a própria Bíblia diz, né, que nas palavras do próprio Cristo, que no mundo a gente teria aflições. Então ninguém fica livre de aflição, ninguém fica livre de dificuldade. A dificuldade faz parte do nosso cotidiano, porque a gente vive num mundo caído, né? Num mundo que se corrompeu, num mundo que fica submetido ao pecado. E, consequentemente, esse horizonte faz com que a gente tenha dificuldade. A gente tem que buscar fazer as escolhas certas, trilhar os caminhos adequados para que a gente minimize essa dificuldade e tenha também o auxílio aí do Criador. De maneira que a gente consiga... Olhe por nós. De maneira que a gente consiga superar aí as dificuldades que elas são inevitáveis. Se o próprio Cristo disse que no mundo ele teria que a gente teria aflições, né, teria dificuldades, então as dificuldades são inerentes. E eu acho que todos nós estamos submetidos a isso, das mais diversas formas, tanto no aspecto profissional, quanto no aspecto pessoal, quanto em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente lida. Não existe o bônus sem o ônus, né? Não existe resultado sem nenhuma dor, sem nenhuma dificuldade. Eu sei que você está enveredando aí para o lado da atividade física, das maratonas, né? Sim. Eu acredito que isso não são problemas que você tem, então a gente pode falar disso, né? Leve, mas tenho certeza que você passa por dificuldades, eu tenho certeza que você sente muitas dores, que você tem dias que você não quer ir treinar, tem dias que você quer desistir, né? O Sly, né, o Sylvester Stallone, que a gente conhece mais pelo nome completo, mas ele é mais conhecido como Sly, ele diz que várias vezes ele acorda sem a menor vontade de fazer atividade física, mas ele entende que aquilo ali é algo que ele está depositando para depois ele utilizar mais adiante. Agora ele já está utilizando, né, porque ele já está idoso. Mas a ideia é essa, né? A ideia é que a gente tem que plantar para colher, né? As coisas verdadeiras, elas são orgânicas. Tudo que é verdadeiro e que é duradouro é orgânico. Não é à toa que você percebe que o capim ele nasce e morre muito rapidamente.
os grandes seres vivos, né, as grandes árvores que duram séculos. Eu faço vou para uma reunião com ele de meia hora, você fica o dia inteiro, porque ele não é o estudioso da Bíblia. Não sou. Ele não mas a pessoa que me ensinou, eu fiz catecismo, fiz crisma da Igreja Católica, fiz tudo que você puder imaginar, mas alguns fundamentos e até algumas explicações, por que tem na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, teve coisas que realmente você que me ensinou. Então, se você não é estudioso, eu não sei o que você é da Bíblia, não. Quem sou eu para ensinar alguma coisa ainda mais de Bíblia? Isso aí é a inspiração de Deus que chegou na sua vida de alguma forma. Mas esse crescimento orgânico, então, demonstra isso, né? Tudo que de fato é duradouro é demorado, né? As grandes árvores, um carvalho, ele não cresce de um mês para o outro. E isso é um contraste muito grande com a realidade que a gente vive hoje, porque a gente vive uma realidade do imediatismo. A gente vive uma realidade em que as pessoas querem tudo de forma muito rápida, de forma muito instantânea. E quer, às vezes, passar por um atalho e não quer sofrer toda a aflição, como está escrito na Bíblia, todas as dores, todos os sofrimentos que são o que faz a transformação, o que faz realmente a gente evoluir, crescer e progredir. Né? Sim, e isso acontece em todas as áreas. Isso acontece na área física, isso acontece na área profissional, isso acontece na área afetiva. E é uma construção e, ao mesmo tempo, você precisa reforçar os fundamentos e seguir para novos caminhos e para novas buscas. Né? Você precisa estar sempre renovando e readaptando. Se você tiver o mesmo comportamento de um início de relacionamento atualmente com a sua esposa, provavelmente seu casamento vai dar errado. Você precisa ir vendo o momento de vida dela, o contexto em que vocês vivem e tudo mais. E ajustando no meio do caminho. E ajustando, é isso aí. Tem um amigo meu, o professor Denis, né, Denis Madeira, ele foi também colega professor aqui na universidade, hoje ele pediu exoneração para se dedicar a projetos que ele tem em Belo Horizonte. Ele costuma dizer que a visão que ele tem da vida muitas vezes é aquele malabarismo dos pratos. Você já viu o cara que toca o prato, né? Que ele bota o prato para equilibrar? Aí ele bota um prato, bota dois, bota três e vai colocando os pratos. Aí um vai diminuindo o ritmo, ele toca. Aí ele brincou que a vida às vezes ele vê dessa forma, né? Você toca o prato do casamento, aí você vai toca o prato do trabalho, toca o prato da condição da saúde, toca o prato do lazer. Sempre dando aí quando você olha alguma área ali que quando você olha o prato do casamento tá caindo, você vai lá e roda. Você dá aquele gás ali. A gente vai nesse malabarismo aí, né? Eu achei interessante essa boa comparação. Né? Essa analogia que ele fez total, aí. Né? Total. E tem gente que às vezes deixa um prato cair, tem gente que deixa todos. Né? Tem gente que nem consegue mais voltar a fazer o malabarismo dos pratos, porque cria trauma e por aí vai. Né? E além quero te pedir aqui para quem não te conhece, te contar um pouco da sua trajetória de advogado, professor universitário e estudioso da Bíblia, sim. Se apresenta um pouco, fala um pouco da sua história e quero dar uma continuação sobre o assunto aí dos pratos, se você considera que sempre vai ter algum prato, alguma área da vida, para um estar com muita potência e rodando muito bem, sempre vai ter alguma área, algum pilar ali que você realmente vai estar falhando. Se estiver muito dedicado à sua empresa, ao seu lado profissional, à sua parte de trabalho, às vezes você vai estar com menos tempo dedicado à família, então sempre tem alguma coisa que você acha impossível estar alta performance em todos os pilares ao mesmo tempo e durante um longo período de tempo, ou é algo que não consegue, não existe? Tá, eu vou começar por isso e volto na minha trajetória aí para o pessoal também conhecer melhor. Eu acho impossível sim. Tá? Você tocar tudo em alta performance é impossível. E eu acho que isso é demonstrado por diversos exemplos que a gente tem. Muitas pessoas se arrependem, às vezes, de ter dedicado tanto ao profissional e ter perdido, por exemplo, o crescimento e a criação dos filhos. Outras pessoas mostram claramente que privaram de uma série de questões de vida pessoal para se dedicar, por exemplo, a esportes de alto rendimento. Não preciso ir longe. Vou pegar talvez o maior ídolo dos brasileiros, historicamente falando, pelo menos na história recente do país, que é, por exemplo, o Ayrton Senna.
O Ayrton Senna era um cara que abria muito mão dos aspectos de vida pessoal por ser um atleta de alta performance. Então, assim, você manter tudo em alta performance, eu entendo que é humanamente impossível. Você vai fatalmente rodar um prato em excesso e deixar algum dos pratos cair. Então, eu acho que você tem que entender os momentos da vida, né? Então, por exemplo, eu agora estou com um menino pequeno, de nem 3 anos de idade, eu estou deixando de tocar o prato da profissional e estou tocando mais o meu prato pessoal. Dando mais energia. Eu estou cuidando mais dele do que de outras coisas. Porque ali nos primeiros ele é minha prioridade. De vida, ele precisa de ele hoje é minha prioridade. Maior, né? Eu não estou julgando a pessoa que eventualmente não faz isso. Entendo que os momentos de vida são diferentes. Hoje eu já estou mais velho, eu já estou com 42 para 43 anos. Eu já tenho uma solidez profissional e financeira que me permite abandonar um pouco esse prato. Isso aí, tocar outro prato. Agora, imaginar que você toca tudo em alta performance, eu não acredito não. Como regra, né? Tudo na vida tem exceções. Sim. Talvez um Elon Musk, esses caras que têm uma capacidade de desempenho muito acima da média, possa conseguir. Não tem um juízo de valor para dizer se ele consegue ou não. Me parece que ele toca várias frentes todas ao mesmo tempo, né? Um exemplo de alguém que consegue tocar muitas frentes. Mas com certeza tem algumas coisas com muita dificuldade. Nota 10, tá tirando isso nota aí. 6. Agora, quanto à minha trajetória, eu sou de uma cidade muito pequenininha, uma cidade aqui no sul de Minas Gerais, chama São Vicente de Minas. É um dos buraquejos, né, que a gente tem em Minas Gerais, né? É aquela cidadezinha ali com uma pracinha, um Banco do Brasil, uma igrejinha e uma prefeitura. E nós temos aí centenas de cidades em Minas Gerais assim, mas para ter uma referência do seu ouvinte, ela fica no eixo de São João del Rei a Caxambu, ou seja, das cidades históricas para o Circuito das Águas. Sim. Passa por ali, né? Mas não tem realmente nenhuma expressão e relevância. Eu fiquei lá até os meus 17 anos para 18. Eu venho de uma família sem muitas condições financeiras. Meus pais tiveram muitas dificuldades financeiras, depois receberam algumas terras de herança. Por sorte, essas terras valorizaram um pouco e melhoraram um pouco a condição. Mas eu passei por bastante dificuldade financeira até os meus 16, 17 anos. Tanto é que eu percebi que eu deveria buscar alguma emancipação numa boa formação. Deveria, de fato, me dedicar a estudar. Eu tinha acesso a um bom colégio público, não colégio particular. Nunca estudei em colégio nenhum particular. Não tive dinheiro para fazer cursinho e meu pai me mandou escolher um vestibular só, que ele só teria, na época, eu sou da época do vestibular, ele teria condição de me pagar um único vestibular. E então me dediquei bastante nisso, fui estudar Direito em Ouro Preto. De Ouro Preto emendei o mestrado na Federal do Espírito Santo. Da Federal do Espírito Santo voltei para a região, virei procurador municipal e passei a atuar como advogado e como professor. Dei aula 2 anos no Unipitã, em São João del Rei, depois passei para professor substituto, passei depois para professor efetivo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já estava fazendo um ping-pong em Juiz de Fora, mudei para cá definitivamente em 2011, estou em Juiz de Fora há 14 anos e em decorrência de toda essa trajetória aí, eu consegui me estabilizar muito bem. Depois fiz também um doutorado, então hoje eu sou doutor em Direito. Então, com uma sólida formação acadêmica, unido a muita dedicação, muito estudo, e também ao fato de que eu tenho um pouco mais de facilidade do que muitas pessoas para adquirir informação e conhecimento, isso me ajudou bastante a chegar onde eu estou hoje. Já com uma profissão sólida, com uma clientela já estabelecida, com uma referência na área de educação jurídica na cidade, porque eu sou professor da universidade, né? E isso tudo decorreu dessa percepção de que eu precisava mudar o meu destino, da percepção de que eu precisava mudar os horizontes e de muito suor, muita dedicação. Porque se isso não tivesse acontecido, certamente, é o que eu te disse, é um crescimento orgânico. Eu estou com 42 anos, eu comecei a trilhar essa caminhada com 17. Então foram 25 anos caminhando para chegar em algum lugar. Não é fácil, né? Não tem atalho, né? Não. O atalho, né, ele costuma te levar a lugares muito perigosos, né? Tem vários exemplos, né, de pessoas que buscam esses atalhos aí e acabam se complicando. Então, eu não sou adepto de incentivar esse tipo de atitude, não. Eu acho que a gente tem que retomar uma visão de mundo que parte de um desenvolvimento
sólido, de um desenvolvimento com bases, e não de um desenvolvimento artificial. Sim. Um desenvolvimento que cobra depois um preço muito grande. Muito alto. Isso, né? E a gente vê muito custo isso... paga muito caro, né? Sim. Às vezes você realmente querer ali antecipar o tempo, né? Eu fui criado com ditados de cidade pequena, né? Tem um ditado que diz assim, todo bonito acaba feio. O que é o bonito? É justamente isso aí. O sujeito que quer subir muito rápido, aparecer muito rápido, conquistar as coisas muito depressa. Porque para cima, se você adota esse caminho, dificilmente você vai conseguir manter valores adequados, atitudes adequadas, a dedicação necessária para que as coisas cresçam. Sim. Você vai adotar comportamentos... muito com esporte, né? Porque eu falo que eu fui aprender sobre disciplina, constância com o esporte. É isso aí. Só que eu comecei a fazer esporte com 32 anos de idade. É isso aí. E o esporte realmente ele te molda, ele te ensina ali que ninguém corre uma maratona sem preparação, sem dedicação, sem anos e anos de treino. O esporte ele é muito de mérito. O esporte é muito democrático, né? Quem treina mais, quem tem mais horas de voo, isso realmente é o que vai chegar na frente, é o que vai ter um resultado melhor. E na vida do empreendedor é a mesma coisa, né? Então, eu costumo falar que Carol tem várias chamadas, assim, várias vezes quando eu tô passando por alguma coisa, eu sempre costumo lembrar de algumas frases, algumas palavras suas. E uma que eu lembro muito de você falando Éder, cara, você tem que enxergar com clareza. A pessoa está querendo te ferrar. E você está tentando arrumar alguma desculpa, alguma coisa para você não enxergar isso. Cara, o cara quer te fuder. Então, enxergue isso. Tenha clareza. Então, quando eu fico muito com receio ali, de às vezes, tomar alguma decisão, eu lembro muito disso. Sim. E realmente, quando você toma decisão, mesmo que a verdade dói, mas você enxergar com clareza realmente os fatos, o que está acontecendo, para você tomar a decisão certa. Então, tem várias aí no meio do caminho aqui agora, eu vou lembrar de algumas e vou falar. Eu concordo contigo, né? E o que acontece? Mais uma vez eu vou me valer aqui da palavra, né? Você disse que eu sou um estudioso, vou me apossar dessa sua fala. A palavra nos diz que o diabo se disfarça de anjo de luz, né? Ou seja, ele se apresenta como algo bom, como algo positivo. Dificilmente um oportunista, alguém que quer te enganar, vai aparecer perante você e expor a maldade, a má intenção. Pelo contrário, é muito provável que essa pessoa ela se apresente de uma maneira que, inclusive, vai te agradar mais do que quem quer te falar a verdade. De quem está te dando uma dura ali, às Isso, vezes. Porque às vezes o bom conselho não vem da palavra mansa, o bom conselho vem da palavra pesada. A palavra mansa é aquela que quer te empurrar para o buraco, é aquela que quer te dar corda para você depois se enforcar na própria corda, né? Então, isso é uma estratégia maligna, né? Utilizada sob um ponto de vista espiritual e é utilizado também pelas pessoas, por quem tem má intenção. A história é sempre sempre uma história de vantagem, é sempre uma história de benefício. E como que você vai cair nisso? Muitas vezes você vai cair nisso por pensar que você é o esperto da história e não perceber que você é o trouxa. É a história do bilhete premiado. O que é a história do bilhete premiado? A história do bilhete premiado é um golpista dando golpe no outro golpista. Só que o problema é a percepção de quem está levando o golpe de não perceber que ele é que é o golpeado. Ele vê ali uma oportunidade dele adquirir algo por um preço muito mais baixo.
Quando na realidade... é muito, muito interessante, muito bom sempre trocar e bater papo contigo e pedir conselho e conversar, porque você sempre vem muito com a clareza de... Eu falo que o advogado, ele olha com o olhar de advogado mesmo, né? Sim. E você tem um dom de jogar na cara mesmo. Tipo, lembrei de mais uma aqui. Você, um dia, não sei o que eu falei com você lá e eu acho que foi até por WhatsApp e tal. E você me mandou, cara, não existe meio do caminho. É sim ou não. Não tem... Quem tá no meio do caminho é porque quer te enganar. Sim. E assim, aí é uma forma muito dura, realmente, às vezes, se a pessoa não estiver bem emocionalmente do outro lado, ela fica até com raiva, porque a verdade dói. E você é muito assim. E é muito legal, né? Você tá me empurrando para fazer referências bíblicas. A culpa é sua, não é minha. A culpa é sua, cara. São as suas perguntas. Mais uma vez, eu tenho fundamento bíblico para isso. A Bíblia diz que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Porque tudo que é diferente disso provém do maligno, provém do mal. E é isso. A Bíblia é o manual da vida, né? Não tem, entendeu? O meio termo, o meio do caminho, o mais ou menos. Isso aí, cara, não é correto. As coisas têm que ser claras, diretas, objetivas. Fora disso, é enrolação. Né? Lembrei de mais uma frase sua. Não sei o que eu fui falar contigo lá, chorar minhas mágoas contigo, alguma coisa. Aí você falou comigo assim, ô Éder, você não é Jesus Cristo para fazer cego enxergar. Sim. Aceita. Sim. Aceita, cara. Sim. Pô, você não vai fazer cego enxergar. Sim. Então, o que você pode fazer com isso? Aceitar. Deixar pra lá. Vou te falar uma agora que essa não é bíblica, hein? Essa não é bíblica e muita gente pensa que é, mas não é. A música Let It Be, dos Beatles, né? O Let It Be deixa estar, deixa como está, deixa seguir. E ela faz referência à mãe Maria que disse isso a ele. Tem gente que pensa que é uma referência a Maria, mãe de Jesus, mas na verdade não. A mãe dele. O Paul McCartney sonhou com a própria mãe, ela já era falecida há 10 anos, eles estavam com um conflito muito grande nos Beatles, e o Paul McCartney então sonhou com a mãe dele, e a mãe dele dizia que era para ele deixar estar, deixar seguir. E aí, então, ele com três acordes e dois refrões, ele fez Let It Be, que inicialmente não era para ter sido gravado pelos Beatles, porque o Lennon não quis, mas ele acabou colocando a Let It Be no último disco deles. Depois a banda se desfez e a história está aí contada, né? O Paul McCartney até hoje é um ídolo. O John Lennon, lamentavelmente, acabou sendo assassinado em Nova York, né? Os demais integrantes também não têm nem de perto a mesma expressão que tem o Paul McCartney, né? E é isso. Então, e a música diz, né? A Mãe Maria me trazia palavras de sabedoria. Deixe seguir. Deixe seguir. Deixe seguir. O que não está no seu... O que não está na sua capacidade de resolver não é para você se preocupar. Você tem que se preocupar com o que você pode resolver. E não se preocupar com o que você não pode resolver. O que você não pode resolver, você deixa para ser resolvido de outra maneira, por outra instância. E não por você. Porque o que acontece em geral? Se você começa a se desgastar com o que você não pode resolver, fatalmente você vai deixar de resolver o que você pode. Eu tenho... uma passagem na Bíblia em Mateus, né? Não sei te falar ela certinho, mas lá fala que guarde o próprio mal, as próprias dores, sofrimentos, só para aquele dia. A dia palavra que você está vivendo. Basta cada dia o seu próprio mal. O seu próprio mal. Isso aí. Exatamente isso. Não viva hoje pensando... Você já parou para pensar de onde que vem a palavra presente? Vem da ideia de que é uma coisa que você está recebendo. É um presente. Viva hoje. É isso aí, é um presente, cara. Faça o melhor possível. O hoje é um... Para não plantar coisa ruim. O hoje é um presente. Por quê? Porque o ontem já foi e o amanhã não existe. Entendeu? Carol, muitos empreendedores, como eu, no passado fui,
Só procura o advogado quando o problema já aconteceu. Então, eu queria que você falasse um pouco por que é tão importante o empreendedor, mesmo antes de ter problemas na vida empresarial, ele buscar assessoria jurídica, que eu acredito que é muito pouco provável que o empreendedor, ele antes de ter um primeiro problema, ele busque uma assessoria jurídica ali mais recorrente, para você realmente, tudo que você vai fazer, você se aconselhar, você buscar ali um profissional da área para poder te orientar, te dar instrução. Isso não é o empreendedor no Brasil, não. É a população brasileira. Nós temos uma cultura que não busca prevenção. A gente tem uma cultura de buscar remediar depois que acontece. O brasileiro, em geral, deixa estourar para depois correr atrás de alguma coisa. E essa cultura que a gente tem, ela reflete no empreendedorismo. Então, o empreendedor brasileiro, como é antes de ser empreendedor brasileiro, ele vai nessa linha. Ele só faz o que é estritamente necessário. E ele não é de prevenir. Tanto é, por exemplo, que a gente não tem uma cultura de seguro. Nós não fazemos seguro. Quando muito, você faz seguro de carro. E se passa um pouco, você desanima também. Fala, tô jogando dinheiro fora, eu vou parar. Sim. É isso. Em geral, é isso. Enquanto você pega, por exemplo, uma cultura norte-americana que os caras têm seguro para tudo. Os caras já raciocinam tudo medindo risco, né? E até um erro de cálculo do empreendedor brasileiro, não medir o risco. Porque o cara começa a viver ilusão. Se você não preocupa com os riscos, e se você não mede esses riscos, você está construindo, na verdade, uma pirâmide de cartas. Sim. Você está construindo uma mentira. Você está achando que você está muito próspero e não está. Eu falo por experiências e vivências minhas mesmo nas minhas primeiras empresas, os primeiros negócios que eu tive. Eu não buscava, eu era muito jovem, muito novo, e você realmente, eu não buscava assessoria, conselhos. Você começa a empreender e começa a ter resultado positivo e ter sucesso. Deixa andar. Você acha que já sabe tudo. Só que eu, na minha vivência, eu paguei um preço muito alto. Paga muito alto. Por falta de instrução e assessoria jurídica. E o que eu acredito, assim, eu tenho a seguinte filosofia, de um ponto de vista jurídico, documental. O que você acha que você não precisa pôr no papel, necessariamente você tem que pôr. O que você acha que você tem que pôr no papel é melhor você nem fazer. Nem fazer. O negócio que você acha, do fundo do seu coração, que você precisa escrever, não é um bom negócio. Não faça. O negócio que você acha que você não precisa pôr no papel de tão bom que você precisa pôr. Minha última ligação que eu fiz para você, inclusive, foi exatamente o que você falou. Éder, cara, se você está tendo que fazer toda essa documentação do jeito que você está me falando, não entra nesse negócio, não. É fria. É fria. Aí você me explicou, não tem como dar certo. Se você acha que não é importante, foi o que você falou. Faça o contrato para ficar todo escrito o que está combinado. Você sabe qual que é o bom contrato? É aquele que você faz e nunca mais lê. Nunca mais nem olha, né? O contrato que você volta nele toda semana, esse aí é porque a coisa está indo mal. É um sinal, né? O contrato que você volta nele toda semana e fica conferindo as cláusulas para ver como que você resolve as questões, é porque a coisa não está indo bem. Agora, isso não quer dizer, então, que você não tem que ter contrato. É o contrário, né? E o grande problema é esse. E aí, às vezes, a gente se depara com situações que já não tem mais o que fazer com a situação do cliente. Às vezes o prejuízo já está materializado. O passivo tributário, o passivo financeiro, o passivo contratual, o passivo empresarial, ele já tá formalizado. E o prejuízo acaba vindo mesmo. Tá? E qual que é um dos maiores erros que você vê os empresários, no modo geral, cometendo aí, só em cliente, em relacionamentos que você tem? Qual que é um erro que você vê assim, que é gritante, que praticamente a grande maioria dos empresários cometem? Eu acho que é não iniciar com tratativas claras, objetivas e formalizadas e querer corrigir a coisa depois que ela já está lá na frente surgindo problemas. Por outras palavras, é não ter uma cultura de formalização. Porque para qualquer detalhe, né? Vender uma bicicleta usada, formaliza.
é melhor. Coloca ali as regras. A não ser que seja uma coisa que você está disposto a perder, tá? Se for uma bicicleta de R$1.000 que para você não faz diferença, se você não receber, ok. Mas você está vendendo uma bicicleta que você comprou por 50 mil, por 60 mil, uma bicicleta profissional, é relevante você perder 50 mil? É relevante. Então tem que estar no papel. Não dá para um conhecido seu, para um amigo seu, para uma pessoa do seu trato, simplesmente passar na sua casa, pegar essa bicicleta e ver. Eu digo nem para questão de uma venda com crédito a prazo, não. Eu digo uma venda de um produto que seja vista. A pessoa pode vir a reclamar de qualidade, de uma garantia. Sim. Então, sim. É importante que, mesmo que seja uma coisa que parece simples, mas eu costumo falar o seguinte, se você é um empresário, se você é um ser humano que você não tem o costume de querer processar e entrar no litígio contra as pessoas, às vezes muitos empresários, eu sou um desses, que eu prefiro às vezes tomar um prejuízo e largar para lá do que ficar ali no litígio com algum parceiro, alguma negociação. A melhor forma de você evitar litígio é justamente você ter uma cultura de formalização e de boa assessoria. Porque a boa assessoria, a boa formalização, ela vai evitar até que alguém que queira te processar resolva te processar. Sim. Mas o que eu estava querendo explicar é exatamente isso. É que mesmo que você não está buscando ter problema judicial, sempre vai ter alguém que pensa diferente de você, sim, interpreta diferente. Sim. Então você faz um negócio, se não tiver formalizado, você está vendendo uma coisa, está fazendo um acordo de uma coisa, você deixa a brecha, e às vezes o que vocês acordaram ali nas palavras, a pessoa entendeu uma coisa e você entendeu outra, sim, e aí vira um litígio, vira uma discussão judicial. E tem a má fé e o oportunismo, né? Sim. Tem gente que se aproveita, você às vezes está de cá de boa fé, a pessoa está de lá, não está de boa fé, e ela se aproveita da falta de formalização, de uma formalização mal elaborada, justamente para poder tomar providências contra você, entendeu? Então você mesmo, é o que eu digo, às vezes a pessoa mesmo cava o buraco que ela cai, entendeu? Não é incomum a gente ver isso. E o buraco, às vezes é um buraco operacional, mas pode ser um buraco também jurídico. Às vezes o cara entra não num buraco operacional, a operação dele está indo bem, mas juridicamente ele está com problemas muito sérios. Isso acontece, né? Eu já vi muito empresário passar dificuldades não por problemas operacionais. A empresa estava até rodando bem, mas ele deixou vários problemas jurídicos que geraram para ele situações muito complexas. A exemplo, uma sociedade mal formalizada, um contrato social de empresa feito por modelo de internet ou de qualquer jeito por contador, uma falta de previsão de alinhamento, uma falta de previsão clara de sucessão, uma falta de previsão clara de opções de saída. O sócio chega numa hora para outra e fala, quero sair, não quero mais. Como que vai ser Não tem uma cláusula contratual que define como que apura, como que recebe, como que paga. Que empresa que suporta hoje? Alguém que tem 30%, que seja 20% sair? Eu falo que a vida adulta ela requer que você tenha assuntos difíceis e preocupações de coisas que você acha até que não pode não acontecer, mas é importante pensar até no que... Tá bom, e se não vai acontecer? Você não está trabalhando para que isso aconteça, mas se acontecer, qual que vai ser o caminho? Qual é a regra? Sabe qual é o problema? A gente costuma ter um pensamento de que que algumas coisas são estáticas, mas não tem absolutamente nada estático. Se você quiser alguma coisa estática, você tem que sair do mundo. Talvez Deus seja estático, porque ele é eterno, imutável. Mas fora Deus, tudo é dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que a sua esposa vai ser a mesma daqui a 5 anos. Você vai estabelecendo na sua mente um padrão, porque você já tem um convívio com ela de longa data. Mas quem te garante que ela não vai ter alguma coisa que mude completamente a cabeça dela? E ela daqui 2, 3 anos se torne outra pessoa? Porque tudo dinâmico. Tudo muda, né? É dinâmico. Claro que a gente vai estabelecendo até para sobreviver padrões mentais e vai adotando certos standards de estabilidade na nossa mente, na
vida, mas você não pode descartar a possibilidade de ter alguma mudança. E o que te previne desse tipo de situação? Você está devidamente documentado e formalizado. Que aí não tem dúvida, né? Não. Ou se pintou dúvida, isso. Todo mundo pode ir lá eu costumo dizer que o contrato não é feito para ausência. O direito não existe para ausência de problemas. O direito existe para resolver o problema. Porque você imagina, se você vai 1000 vezes no supermercado comprar alguma coisa e você não teve problema algum com nada que você comprou, para você não tem relevância jurídica nenhuma o que aconteceu ali. Mas ele é um contrato de compra e venda, regido pelo Código Civil e regido pelo Código Consumidor. Sim. Quando que você vai se preocupar com isso? Quando que você vai querer ver quais são os seus direitos? Quando você tiver algum problema. Quando você tiver comprado alguma coisa que te fez mal, alguma coisa que não deveria ter sido vendida, que tinha um rótulo, você é alérgico a alguma coisa, o rótulo não informava, você consumiu e quase morreu. Sim. Aí o direito passa a ser importante. Então, o que ocorre? O direito, nas condições normais de temperatura e pressão, é como se o direito não existisse. Quando que o direito realmente se apresenta e passa a ter a sua importância? Quando surge conflito, quando surge problema. Sim. E aí, já pegando um gancho com o que você tinha perguntado, é isso que talvez as pessoas não tenham muita consciência. Elas não percebem que o tempo todo as questões jurídicas estão junto com elas. O tempo todo. O tempo todo. Você não está livre de questões jurídicas. Sim. Então, se você negligencia as questões jurídicas, se você não se informa, se você não busca uma assessoria adequada, você está cavando o próprio buraco. Sim. Notadamente o empreendedor que lida só com questões complexas. E a chance de você se complicar é muito grande. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que sabe qual que é o problema do esperto? O problema do esperto é que uma hora a esperteza come ele. A esperteza vai crescendo, 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 e uma hora ela fica maior que ele e dá o nó nele. Esse é que é o problema do esperto. Então qual que é o problema de quem não tem assessoria? É isso aí. A pessoa não às vezes ela está entrando no buraco e não sabe que está entrando no buraco. Sim. Ela não percebe. Quando ela percebe, aí já é muitas vezes tarde, já é muito difícil reverter. E vai pagar um preço muito alto. Né? Vai pagar um preço muito alto. Por uma coisa que às vezes era muito simples de solucionar. Era muito simples. Se tivesse lá atrás era tranquilo. Documentado. Isso aí. Lá atrás para resolver era fácil. Porque Carol, no começo tudo vai de forma mais fluida, né? Carol, como os princípios básicos aí que está escrito na Bíblia, ou todo a busca aí por conhecimento que você tem, como esses princípios influenciam nas suas decisões profissionais e pessoais? Como eu tenho uma visão cristã muito forte, né? Uma visão espiritual forte, eu busco literalmente me aconselhar com Deus mesmo. Sim. Eu busco ouvir o que Deus tem a dizer. Aí, você consegue fazer isso sempre? Não. Mas às vezes que eu não faço, pouco à frente eu já sofro um puxão de orelha. E às vezes vem uma voz na minha mente e diz assim, viu? Você não me consultou. Você não perguntou se era por aí que você tinha que ir. Agora, olha aí onde que você se entrou, onde que você se enfiou, e olha o esforço que eu vou ter que fazer para te tirar desse buraco aí. Ó. E como que Deus te mostra o caminho? Através de quê? Olha, Deus tem as mais diversas formas de falar com a gente. Tá? Ele pode te falar por uma passagem bíblica, pode, mas ele pode te falar por sonhos, ele pode te falar por conselhos que vêm na sua mente. É quase que uma vozinha da sua consciência. Por isso que quando a gente vai rezar o Pai Nosso, a gente diz assim, seja feita a vossa vontade. Tá? Você pode alinhar com Deus ali o que você quer, né? Você tem que a vontade seja você tem que buscar ter um relacionamento com Deus de maneira que você tenha prazer no cumprimento da vontade dele. Porque como ele não pode negar a si mesmo, ele vai sempre te levar para o bem. Ele vai sempre te levar para o melhor caminho. Mesmo que para você possa não parecer o melhor caminho. Tá? E o melhor caminho de Deus não tem nada a ver com prosperidade econômica, não, Éder. Sim, sim. Tá?
Às vezes você vai perder dinheiro para trilhar o caminho de Deus. Sim. Mas é melhor você perder dinheiro com Deus do que ganhar dinheiro com o diabo. Sim. E aí basta você ter clareza e buscar um relacionamento. Porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta vai ser aberta. Mas que momento você está tirando para poder buscar? Que momento você está tirando para ouvir? Que você pauta a sua vida pelo quê? Pela sua própria vontade? Pelos seus próprios desejos? Tem que ter um caminho, né? Quem que define as metas para sua vida? É você mesmo que define? Você consulta Deus se as suas metas são as metas dele para você? Isso é fé. Isso é andar por fé. Andar por fé é colocar Deus na frente. Deus em primeiro lugar. Olha o que são os 2 mandamentos que o Cristo disse que resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Sim. Então você não pode querer passar o outro para trás, você não pode querer para o outro o que você não quer para você. Mas antes disso, você tem que lembrar que Deus é mais importante. Eu falo que lembrar o tempo todo, né? Hoje eu falo que a minha oração, que uma coisa que eu peço todo dia, é que Deus me mantenha humilde para que eu entenda que na verdade tudo que eu quero e tudo que eu conquistei, tudo que eu busco conquistar, na realidade tudo é pela honra e glória dele. Exatamente. Então, e quando você entende isso, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente lida com muito o empresário, o empreendedor, ele tem uma vaidade, o empresário é muito vaidoso. Então, quando você está muito alinhado ali com as palavras escritas na Bíblia, você consegue entender que você precisa ter uma humildade muito forte para entender que tudo que acontece na sua vida, para você não ficar se glorificando, que tudo é pela honra e glória de Deus, e aí te coloca lá no lugarzinho que é o nosso e te tira totalmente do perigo do orgulho, da vaidade, do ego. E eu falo que eu tenho muitos altos e baixos como empresário na minha vida. Alcancei grandes negócios e acabei perdendo. E eu falo que o meu maior erro, que hoje eu tenho clareza disso, né? Você é um cara que bota tudo muito às claras, né? Hoje eu tenho clareza de que tudo que eu fiz foi muito pautado e eu estava buscando muito a vaidade, o que os outros estão vendo, o resultado para que os outros veem. É tudo muito voltado para o ego. E a gente vê isso, hoje eu tenho esse entendimento, peço a Deus todos os dias para me manter humilde e reto e alinhado com Ele, e para que Ele não me deixe achar que eu sou muito bom, que eu sou muito foda. E o empresário, de uma maneira geral, a gente lida com o empresário o tempo todo, e muitos, a grande maioria não tem esses entendimentos e acabam sofrendo muito e pagando um preço muito alto por isso, para poder manter ali aquele ego aflorado, aquela vaidade, e tomam decisões totalmente baseadas em emoções. Sim. E aí as decisões que... É o caminho do derrocado. Porque o coração é a origem dos males, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as emoções. E a palavra diz também que você não tem que ver o que fala a sua mão esquerda em relação à sua mão direita. Que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda faça. E a palavra diz também que o soberbo resiste a Deus e Deus resiste ao soberbo. Então a gente tem que correr mesmo desse orgulho, né? Que não tem nada a ver também com prosperidade financeira. Você pode ser muito rico e ser humilde. Sim. A gente está falando de orgulho espiritual. Não, eu defendo que toda pessoa que é muito rica, geralmente o multimilionário, o bilionário, ele é muito humilde. Pelo menos os grandes ricos que eu conheço tive a oportunidade de conviver, 100% são muito humildes, porque senão a pessoa não consegue. A pessoa para chegar a uma performance grandiosa em dinheiro e resultados,
ela não consegue se ela for muito vaidosa. Sim. Não tem jeito. Ela cai, né? É impossível. É impossível. Ela cai no meio do caminho. E aí eu falo que é uma grande busca que com quem eu tenho oportunidade de falar cara, busque a humildade o tempo todo, porque com a humildade a gente Deus dá acesso e caminho para a gente conquistar tudo que o nosso coração deseja. Hoje, tem alguns anos para cá que todos os amigos, todo mundo que eu vou até desejar aí um parabéns, um aniversário, uma data especial, eu finalizo mandando a pessoa se cuidar e falando para que Deus conceda e dê a oportunidade dela acessar todas as bênçãos e favores que o coração dela desejar. Sim. Mas desde que ela seja humilde. Sim, sim. Sim. Porque realmente sem humildade você não consegue possível conquistar nada. Carol, e como manter integridade e valores firmes no mundo dos negócios que muitas vezes testa nossos limites éticos? Olha, isso aí é uma batalha diária. A gente tem que o tempo todo se policiar para literalmente não cair em tentação. E tem algum hábito diário que você... Algum comportamento que você usa aí no seu dia a dia para que você mantenha-se firme, humilde, alinhado com os princípios básicos de Deus? Olha, na linha do que a gente colocou, né? Tá parecendo mais a conversa com o pastor do que com o advogado. Mas, cara, é oração mesmo, cara. É orar sem cessar. Porque não tem outra coisa, não. É buscar se aproximar de Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, porque senão você cai. E aí não tem profissão, não tem empreendedor, não tem nada. Você imagina no meu caso, eu lido com a lei dos homens, entendeu? Eu lido com o direito, que é uma coisa muito simples de você se corromper. Né? Não é a pior profissão para você se corromper, mas também não é a melhor para você não se corromper. Então como que você vai se manter firme nos seus propósitos, né? E buscar a vontade, que a vontade de Deus seja feita? Buscando estabelecer esse relacionamento. Olha o que o Cristo fazia. Ele, por vezes, até se distanciava. Ele ia orar até em silêncio, ia orar sozinho, ia meditar. Né? Para quê? Para que pudesse ser feita a vontade do Pai e não a dele. Então a gente tem que vigiar e orar. Porque o nosso inimigo brada ao derredor como um leão, buscando aos que possa tragar. Sim. Né? Bom, Carol, a última pergunta aqui. Você já viu casos de empresas que eram sólidas, fortes, bem estruturadas, mas o empresário ali por trás que tocava a empresa não estava ali preparado para sustentar? O que você enxerga aí o que faltou nesse empresário que tinha uma empresa ali que parecia tão sólida, tão estruturada? Eu já percebi duas situações assim. Eu já percebi a situação de empresário tradicional que manteve a mesma linha de atuação, mas não percebeu que o contexto mudou e o que derrubou ele não foi a atitude, foi o contexto. Né? Eu já vi isso no meu trato, né? Na minha experiência, e tem algumas experiências a nível global, como por exemplo a Kodak, que era líder, né, em fotografia, e ela não faliu, mas quase faliu, porque ela não apostou em câmera digital. Ela não quis acreditar e não quis ter a clareza que o Dr. Carol manda ter. Então o que ocorre? Ela negligenciou uma evidente mudança não é nem de mercado, uma evidente mudança de contexto. Então eu já vi muito empresário entrar em dificuldade por não perceber a mudança de contexto. Esse é o primeiro ponto. Mas muito empresário cair. E isso acontece muitas vezes com empresários que já têm uma história. Porque ele acredita naquela história, ele acredita naquele standard que já foi estabelecido. E não percebe que o contexto mudou. E ele quebra. E o outro problema, que é um problema complexo a nível mundial, mas aqui no Brasil em especial, que é a sucessão. Já vi muita empresa sólida ser destruída por sucessor inadequado. Né? Aí tem vários exemplos disso e tem um exemplo ao contrário, né? O exemplo de uma empresa que criou uma forma de governança que só gera prosperidade, que é a WEG. A WEG é uma empresa que ela não é gerenciada por sucessor a nível operacional. Ela tem um conselho que os sucessores decidem.
mas ela não é gerenciada a nível operacional por sucessor. Às vezes o que vai derrubar a empresa não é o empresário, o que levantou a empresa. Quem vai derrubar é o sucessor. As decisões ali de uma pessoa que às vezes não foi preparada para isso. Ou não tem o menor envolvimento com a atividade, ou vê a atividade como algo que não vai cair nunca, né? Mais uma vez um ditado de cidade pequena, né? Eu fui criado na visão de que onde você não tira, onde você não põe e só tira, acaba. Não importa a quantidade. E às vezes a ilusão que algumas pessoas têm é essa. Por ter sido criado num contexto de prosperidade, por perceber o tamanho da empresa da família, ou a empresa do pai, ou a empresa do avô, ele acha que aquilo não vai acabar. E acaba. Né? Então, o que eu vejo do ponto de vista do que você questionou é isso. Às vezes, um empresário com práticas adequadas quebrar porque não percebeu mudança de contexto. E se de fato o contexto não mudasse, ele não quebrava. Mas aí faltou ele a percepção de que o contexto mudou. E muitas vezes na sucessão. A sucessão é dramática. Carol, se você pudesse deixar aí um recado, o pulo do gato, o segredo, para a pessoa ter uma vida bacana, uma vida boa, em todos os pilares, em todos os pratos, como você deu o exemplo aí de um professor. Eu não vou ficar longe da nossa linha de conversa pastoral, não. Seguir. E é mais fácil falar do que fazer, com certeza absoluta, né? Não é fácil fazer isso, mas é o que está posto. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, cara. Você vê sua mulher como seu próximo? Você vê sua filha como seu próximo? E quem trabalha contigo aqui, você vê? Você olha para as necessidades das pessoas? Ou você olha só para você mesmo? Né? Quem que você coloca em primeiro lugar? Né? Você coloca você mesmo em primeiro lugar? Não, você tem que pôr em primeiro lugar Deus e depois colocar a outra pessoa no mesmo nível que você. Né? Não é que a outra pessoa tem que estar acima de você, não é isso. Né? Mas tem que estar no mesmo nível. Então aquele que negligencia esses preceitos básicos de buscar a Deus e de respeitar o outro, está fadado ao fracasso. Não importa em que área. Tá? Aí ele não vai conseguir rodar prato nenhum. Os pratos todos vão cair. Vai cair até a pessoa... Até ela evoluir. Até ela evoluir. Ou então ela... Essa dor ela é para realmente fazer com que a pessoa tenha ali uma virada de chave. Mas muitos se perdem, né, Éder? Muitos se perdem pelo caminho, né? Sim. Muitos não chegam, né? Porque o propósito é matar, roubar e destruir. O propósito do nosso inimigo. Alguns ele consegue matar. Alguns não chegam a ter essa clareza. Então a gente também, se tem essa visão, a gente já pode se considerar mais do que privilegiado, mais do que vencedor. Só de porque a gente já conseguiu perceber. Cuidar disso e já conseguiu isso aí. Então, assim, você não tem problema, sua vida é perfeita? Não, enfrenta o problema diariamente. Problema o tempo todo. Problema o tempo todo. Agora, como eu enfrento os problemas e como que eu saio dos problemas? Eu saio maior ou saio menor? Eu saio com os meus valores preservados? Ou eu joguei fora os meus valores para tentar atingir um determinado objetivo? Sim. Todas as escolhas elas têm consequências. A gente vive num mundo em que as consequências elas existem, mesmo que elas não sejam imediatas. Triste de quem pensa que as atitudes não têm consequência. Porque quando a conta chega para pagar, a pessoa às vezes se desespera. Né? Porque geralmente essas pessoas não estão preparadas para preparadas, conta, né? E em geral, pagar essa conta, né? Em geral, quem não sabe viver também não sabe morrer. E quem não sabe morrer não sabe viver. Você pode perceber que a maior parte das pessoas que morre de medo da morte costuma ter uma vida que não é das melhores, não é bem resolvido com as coisas, não consegue executar as coisas de maneira adequada. E são as pessoas que têm mais medo da morte. Sim. Quem sabe viver sabe morrer. Quem não sabe morrer não sabe viver. Carol, fala pra gente aí, para quem quer acompanhar seu trabalho, suas redes sociais. Vocês podem entrar aí no ALS Advogados, né, que é as nossas redes sociais aí do escritório.
E as minhas redes sociais é Carol Durco, Carol com K, igual da cantora, né? Meu advogado com nome de mulher. E DURCO. Todo Carol mundo Durco. que eu mando o contato do Dr. Carol manda de volta. Éder, tem algo errado. Você você referenciou um homem e mandou o contato de uma Carol mulher. E a foto é do homem. Eu falei, mas é ele mesmo. Eu não sei como não, mas ele tem o nome de Carol. E por quê o nome Carol? Tem alguma história? Tem. Na época, o tabelião errou lá no cartório. É quase isso. Na época, a minha família era católica e a minha mãe me colocou o nome de batismo, né, do Papa, João Paulo II. Me chamava Carol Wojtyla, né? Bem daí. Tá. Carol Wojtyla. Depois veio o Joseph Ratzinger, né, sucessor dele. E atualmente o Leão XVI, me fugiu o nome dele aqui agora, e o Francisco, né, que era, na verdade, o Bergoglio, né? O Bergoglio. Então, assim, os papas têm nome de batismo. E o João Paulo II era o Carol Wojtyla. Vem daí o meu nome. Aí, como a cultura mudou, né, e as Carolinas começaram a ser chamadas de Carol, nessa daí eu me lasquei. Porque as Carolinas mais velhas não eram Carol, né? Elas eram Carolinas. É bom que depois também que você a conhece, ninguém esquece. É mais tranquilo, não tem outro, né? Em geral. Eu falo uma das falhas minhas, como quando eu comecei a trabalhar na minha vida, como representante comercial, foi chegar numa fábrica de cueca em Marte, Espanha, e o dono chamava Edir. Você achou que era uma mulher, né? Que era nome de mulher. E aí acontece. Eu cheguei procurando pela dona... A dona Edir. Só que eu perguntei pro Edir, direto. Você perguntou pra ele, né? Cadê a dona Edir? Na porta da confecção. Edir, cadê a dona Edir? Eu queria falar com a dona Edir. Aí ele falou, sou eu mesmo. Você começando ali com 17, 18 anos. Mas às vezes a gente toma um trauma, né? Às vezes a gente se surpreende positivamente. Eu passei ali em Matias Barbosa, né? Porque, como você sabe, eu passei a residir ali e construir, etc e tal. E cheguei em Matias e ninguém achava estranho meu nome. Fiz cadastro em casa de material de construção, passava na padaria, comecei a circular em Matias. Aí descobri que em Matias tem um Carol lá, e a cidade inteira conhece. Então lá é tranquilo. Lá é tranquilo, eu não sou o único. Mas é isso aí. Carol, obrigado aí pelo papo. Tranquilo, obrigado satisfação falar contigo. Tamo junto aí. Os conselhos. Nosso podcast foi para falar um pouco de vida, de empreendedorismo. A ideia era falar de direito, de assessoria jurídica. Acaba indo muito pro lado da... Falamos mais de Bíblia do que de direito. Depois você marca um outro, eu venho sem a gravata de pastor. E aí mas é muito bom. Acaba que... até eu costumo falar assim, se você não acredita em nada, mesmo assim, tem algumas partes da Bíblia que valem um estudo que você vai tirar ali muito ensinamento e muita sabedoria, muita instrução, né, para a sua vida em qualquer coisa que você vai fazer. Sim. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Tranquilo, estamos à disposição. Um abraço. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de Quem Faz. Papo de Quem Faz, a gente fala exatamente sobre vivências, experiências, e a gente fala com pessoas que colocam a mão na massa, que faz e faz acontecer mesmo. Então, siga a gente aí nas redes sociais e até a próxima.